Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha da EPK 2027. Então vamos lá. Em uma atividade de campanha, os alunos do terceiro ano Esquadrão Chavante da EPK receberam a seguinte mensagem. No quadro abaixo, há números de três algarismos cujas informações dispostas ao lado levam à decifração de um código secreto. É que a gente tem um código, né, alguns números e algumas informações, né? Aí 843, só um algarismo correto na posição certa. 123, nenhum algarismo correto. 612, só um algarismo correto na posição errada. 456, só um algarismo correto na posição certa. 547, só um algarismo correto na posição errada. Esse código constitui em um número de três algarismos distintos e diferentes de zero. Ao decifrar o código corretamente, o esquadrão Chavante encontrará o número referente ao quantitativo de minutos que a viatura levará para buscá-los no acampamento a partir do recebimento da mensagem. Sabendo que o esquadrão recebeu a mensagem às 6 horas da manhã e considerando que decifraram corretamente a mensagem, a viatura os resgatou no acampamento às. Então, gente, qual que é a ideia, né, dessa questão aqui? É a gente usar essas informações para descobrir esse código e depois fazer aqui uma transformação, né, de minutos para horas, né? Porque esse código aqui, ele vai indicar a quantidade de minutos, né, que vai demorar aqui o tempo. Então vamos lá, né? Ela não é uma questão grande, tá? Então o que que a gente vai fazer, né? Eu peguei aqui, ó, os códigos, certo? E eu coloquei aqui de 1 até 5, né, para ficar mais fácil. Aí linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Aí eu já comecei aqui com algumas coisas que dá para pescar desses códigos, ó. Observe que pela frase 2, né? Ó, pela frase 2, o código não tem um, 2 e nem 3, tá bom? Ó, aqui na frase 2, né, ele diz nenhum algarismo correto. Beleza, então o código não tem nenhum, nem 2, nem 3. Aí a segunda coisa aqui que eu peguei, ó. Frase 3, o código tem um dígito 6. Ó, só um algarismo correto na posição errada. Certo? Então, na frase 3, a gente sabe que ele tem um 6, né? O código tem um 6 em algum lugar. E na mesma coisa pela frase um, né? Ó, a frase um só um algarismo correto na posição certa, né? Então, ou é o 4, ou é o 8, ou é o 3. Aí, por que que eu não escrevi começando aqui da frase um, né? Porque, gente, na frase 2 a gente já sabe que já que um, 2, 3, nenhum deles está, né? E aí, pela frase 3, ó, você sabe que o 1 e o 2 não estão, e aí você obrigatoriamente tem que ter o 6 dentro do código, tá bom? Então eu fiz dessa ordem aqui. Comecei pela 2, depois eu fui pela 3, tá certo? Porque o 1 você pode eliminar e o 2 também. Aí pela frase 4, o código não tem o 5 e nem o 4, certo? Pela frase 4 aqui, ó, 4, 5, 6, né? Só um algarismo correto. Então a gente já sabe já que o código não vai ter o 5 e nem vai ter o 4. Por quê? Porque pela frase 3, a gente já descobriu que o 6 pertence ao código, tá bom? Então, se o código tivesse o 4 ou o 5, aí você teria dois algarismos corretos, entendeu? Então, no código não tem um, não tem dois, não tem três, não tem quatro, não tem cinco, mas a gente sabe que tem uns seis. Então vamos lá. Aí pela frase um, né, o código tem um dígito 8. A gente sabe já que não tem o 3 e que não tem o 4, certo? Então a gente sabe que tem um 6 e tem um 8, né? Falta descobrir se tem um 9 ou se tem um 7. Aí vamos lá. Frase 5. O código tem um dígito 7, né? Ó, na frase 5 aqui diz, ó, só um algarismo correto na posição errada. A gente já sabe já que não tem um 4, não tem um 5, então sobra ter o 7. Então pronto, o nosso código, gente, ele tem um 6, ele tem um 7, ele tem um 8, certo? Mas a gente não sabe a ordem deles, tá bom? Então vamos continuar aqui. Já tá quase acabando, ó, falta só mais dois passos. Ó, o código então é 876. Por quê, né? Por que que é 876? Ó, vamos lá. Aqui, ó, só um algarismo correto na posição errada. A gente já sabe, já que não tem um 5 e não tem um 7.
Aliás, não tem um 5, não tem um 4, então só pode ser o 7. A gente sabe que não tem esse, 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 não tem esse. Aí vamos lá. Só um algarismo correto na posição correta. Ou seja, gente, termina com 6, tá bom? Termina com 6. Ó, deixa eu escrever bem aqui, ó. Termina com 6. Finalzinho, né? Aí só um algarismo correto na posição errada. Se o 8 não tá no começo, aliás, só um algarismo correto na posição certa, né, também, né? Correto na posição certa. Então o 8 ele tem que estar no começo, tá bom? E aí, ó, só um algarismo correto na posição errada, então é porque o 7 tem que estar aqui no meio, tá bom? Porque o 6 está correto na posição certa, o 8 está correto na posição certa, e aí sobra só o 7 que ele está correto, mas ele está na posição errada. Então o código tem que ser esse daqui, ó, 876. Aí tá aqui, ó, só convertendo aqui em minutos, né? Ou seja, 876 minutos. 876 minutos, gente, equivale a 600 mais 276. Aí aqui eu quebrei esses 600 aqui, né, para ficar até mais fácil, né, de fazer a decomposição, né? Mas o 276 ainda dava para quebrar como sendo 240 mais 36, tá bom? Então, 600 é a mesma coisa que 60 vezes 10, né? São 10 horas aqui. Mais 240 é a mesma coisa que 60 vezes 4, 4 horas aqui. Então, ó, são 10 horas mais 4 horas mais 36 minutos. Portanto, o tempo é de, justamente o que eu falei, né? Portanto, o tempo é de 10 horas mais 4 horas mais 36 minutos, que dá igual a 10 horas e 36 minutos. E o horário é 20 horas e 36. Por que que é 20 horas e 36? Porque eles receberam a mensagem às 6 horas da manhã, tá bom? Então, é 6 horas da manhã, né? Mais 14 horas e 36 minutos. Completa 20 horas, né? 6 mais 14 dá 20 e 36. Então, nesse caso, gente, só para marcar aqui, ó, 20 horas e 36 minutos, ó, item A. É isso, gente. Chegamos aqui ao final de mais uma questãozinha. Deixa um like, né? Se inscreva no canal, comente aí se você pensou em um jeito diferente de fazer essa questão, né? Se você teve alguma dificuldade nela, em algum passo aqui de entender essas frases. É isso, pessoal. Até a próxima.